Teve uma época em que eles foram chamados de geração de ouro, sabe? Um time lotado de estrelas do futebol mundial. Mas a história da Costa do Marfim em Copas do Mundo bom, é um paradoxo bem fascinante. Bora entender essa jornada dos elefantes e o que a gente pode esperar deles agora, nessa volta ao grande palco em 2026. Pensa assim, de um lado, a glória no continente africano, do outro, uma certa frustração no cenário mundial. E é justamente essa dualidade que define a trajetória dos elefantes. É uma história sobre muito talento, sobre bater na trave várias vezes e agora sobre uma chance de ouro para se redimir. E para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho dos anos 2000. Foi bem nessa época que o mundo do futebol conheceu uma safra espetacular de talentos da Costa do Marfim, que ficou conhecida para sempre como a Geração de Ouro. E olha, o impacto deles foi imediato, foi histórico. Em 2006, eles levaram o país para sua primeiríssima Copa do Mundo. Mas não parou por aí não. Repetiram o feito em 2010 e de novo em 2014. 3 Copas seguidas. Era um recado claro. A Costa do Marfim tinha chegado no cenário global para ficar. E o coração desse time, nossa, tinha gente ali que era gigante. Nomes como Didier Drogba, um monstro no ataque, uma verdadeira força da natureza, e o que dizer de Yaya Touré, um maestro no meio de campo. E o ponto é, eles não eram só craques lá na África, eram estrelas mundiais conquistando a Europa e, claro, carregando nas costas a esperança de um país inteiro. Com tanto craque assim, o sucesso na Copa do Mundo parecia óbvio, né? Pois é, mas não foi bem assim. É aqui que a história ganha contornos bem mais dramáticos. A Copa do Mundo vira uma espécie de paradoxo para eles. Uma barreira que, por incrível que pareça, essa geração de ouro nunca conseguiu superar. E o contraste é impressionante, porque lá na África eles eram os reis, chegaram a levantar a taça da Copa Africana de Nações, mas quando o assunto era a Copa do Mundo, a história era sempre a mesma. A fase de grupos se tornou uma espécie de maldição. Eles chegavam, jogavam bem, mas não avançavam. Aí fica a pergunta, né, por que isso acontecia? Bom, um dos grandes motivos, sem dúvida nenhuma, foi puro azar nos sorteios. Pensa só, logo na estreia em 2006, eles caem no famoso Grupo da Morte. De cara, Argentina e Holanda. Quer dizer, era uma missão quase impossível, né? E esse batismo de fogo meio que virou a regra para eles, sabe? Sempre tinha uma barreira de gigante no caminho. E essa sombra toda do passado nos traz direto pro agora. Porque, olha, depois de um bom tempo longe, de um longo hiato, os elefantes estão de volta ao grande palco. E o clima que paira no ar não é de medo, não. É de esperança. Uma nova esperança. Uma chance, quem sabe, de finalmente virar essa página. 12 anos. É todo esse tempo que a Costa do Marfim ficou longe da Copa do Mundo. Essa longa ausência só aumenta e muito a importância desse retorno em 2026. Dá para imaginar, né? A expectativa de um país inteiro tá lá no alto. E para essa nova galera que está chegando, a missão é muito clara: terminar o que a Geração de Ouro começou. O objetivo agora não é só participar, é quebrar essa tal maldição, é fazer história de verdade e, finalmente, ir além da fase de grupos. E o que deixa tudo ainda mais interessante é que a responsabilidade que eles carregam vai além das fronteiras do país. Eles têm a consciência de que estão representando a força do futebol africano como um todo, buscando provar que o continente pode, sim, e deve competir de igual para igual com as maiores potências do mundo. Então, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. Com uma nova geração, com lições aprendidas e com a mesma paixão de sempre, a Costa do Marfim olha para 2026. A questão que ecoa não só em Abidjan, mas em todo o continente é essa: será que finalmente chegou a hora dos elefantes rugirem mais alto?